uma fatalidade dentro do esporte. Atleta jovem veio a falecer. E muitas pessoas chegam tacando pau dizendo que foi o esteroide e pronto. Mas eu vou dizer pra você, tem um contexto amplo por trás que a gente precisa trazer os insights médicos e práticos pra você entender, né, o que é que acontece e também fazer um juízo baseado nisso daqui, mas sem criticar o indivíduo, né? Você vai ter as suas conclusões, você vai ter as suas opiniões, você pode deixar aqui nos comentários, mas não vamos criticar o indivíduo, a família já tá sofrendo uma perda. Então, assim, né, foi uma fatalidade, tá? Provavelmente, gente, o que aconteceu foi uma trombose, tá? Foi dito pela família, a gente não tem como estabelecer isso com certeza, né? Foi uma coisa que foi veiculada nas mídias, né? E nas mídias a família deu esse relato. Então, assim, a gente não tem nada oficial para garantir que foi isso, mas eu vou estabelecer aqui alguns critérios e vamos discutir sobre esse assunto, beleza, gente? O que é que foi a notícia, né? Fisiculturista falece aos 32 anos após o uso de anabolizante, diz a família. Então, assim, a família tá atribuindo aos esteroides anabolizantes. Não sei também se essa família foi coagida a dizer isso aqui, foi sugestionada, enfim, né? Homem de 32 anos, gente. Uma vida pela frente, né? Deixou a esposa, um filho e uma enteada. Ele se preparava para um campeonato. E você vê aqui, não é um cara gigantesco, monstruoso, mas isso só acontece com atleta open, com atleta profissional. Não, cara. Dentro do fisiculturismo amador também acontece essas coisas, né? E dentro do uso recreativo, sem ser competitivo, acontece essas coisas. Tem gente que abusa pra caramba mesmo sem competir, né? Então, a gente tem que ter noção, né? A gente tem que ter noção. Vamos lá. Uma coisa muito chocante, né? Que não é chocante, na verdade, porque eu já estava acostumado a isso acontecer, né? É que ele era acompanhado por um nutricionista, tá? Então, assim, o nutricionista, que era para prescrever dieta, né? Então, cada um deve prescrever. O nutricionista prescreve a dieta, o médico prescreve os medicamentos e acompanha a saúde, o treinador prescreve o treinamento, né? Mas às vezes um desses profissionais pega e assume tudo, né? Geralmente, às vezes é um profissional que não é nada, né? Então às vezes o cara é o coach, que aí faz o papel do nutricionista, do médico, do treinador, mas ele não é formado em nada. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com quem é que a gente vai seguir as orientações. Então assim, a princípio, né? Isso aqui era a prescrição que foi feita pelo nutricionista e assim, claramente ele não pode carimbar e assinar, a pessoa não pode comprar na farmácia isso daqui. Então, até porque isso aqui não vende na farmácia, tá? Nem anantato de testosterona, nem trembolona, nem masteron. Então, assim, provavelmente, não tenho certeza. Isso aqui eu não tô querendo dizer que ele fazia isso, mas ele tinha algum contatinho, não sei se o nutricionista indicava ou se ele vendia, mas ele prescrevia. Isso daí a gente tem dito aqui, que ele prescrevia, ele dava até a orientação aqui, né? Mas, enfim, né? Às vezes ele dá um contatinho, às vezes ele próprio vende no consultório, enfim, né? Acontece, eu digo isso que acontece com muita frequência. Dentro da notícia, às vezes as pessoas ficam abismadas, mas isso aqui é bem comum, tá? Ah, Gabriel, mas o médico não prescreveria isso daí. Tá, beleza, né? Então, assim, o que é que poderia o médico fazer, né? O cara tá usando isso daqui, né? O que o médico pode fazer, às vezes, se o cara não consegue substituir isso daqui, ele vai utilizar. O cara vai utilizar, tudo bem, o médico vai cuidar da saúde dele. Então, assim, o cara tem a atribuição só do nutricionista para cuidar da saúde, ver colaterais, fazer manejo clínico, é totalmente absurdo, né? Então, é interessante ter um médico. Ah, mas se for um médico que não vai entender nada do assunto, também não vai adiantar de nada. Beleza, mas é por isso que é interessante que ele tenha um médico que entenda desse assunto para conseguir fazer um acompanhamento clínico, saber quais exames pedir, como controlar colaterais, entender quais são os perfis dos esteroides, porque tem médico que não sabe nem o que é um enantato de testosterona, né? Não sabe o que é uma trembolona, não sabe o que é uma masterona, então a gente precisa entender, né? Então ele estava usando enantato, trembolona e masteron, né? Isso aqui é um ciclo muito comum de cutting, de forma nenhuma eu indico, até porque trembolona, sendo sincero para você, é uma coisa que é muito agressiva, né? É agressivo para o sistema nervoso central, o cara fica destruído com a trembolona, destrói muito o coração, acaba com o perfil lipídico também, dentro dos esteroides injetáveis é o pior, né? Então, é uma coisa que, assim, trembolona é para quem é atleta profissional e vive disso, né? Na minha concepção, eu acho que ninguém deveria utilizar, né? Mas como o cara vai viver disso, ele precisa disso para sobreviver, enfim, fica a critério dele. Mas teria mais plausibilidade de entender o cara utilizando nesse contexto. O cara que é um atleta amador utilizar trembolona, cara, não tem necessidade, né? Não tem lógica, mas enfim, né? Por que o pessoal utiliza? Porque é uma droga altamente estética, né? É mentira dizer que a trembolona tem um efeito estético? Não, é verdade. A trembolona tem um efeito anabólico bacana, tem um efeito lipolítico, né? Então, assim, é uma coisa que é muito utilizada em ciclos de cut, né? Tem gente que usa no todo, tem gente que usa no todo. É uma coisa indicada? Não, né? Até neurodegeneração a gente tem alguma evidência que a trembolona acelera, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, complicado, gente. E aí ele tava usando o clenbuterol, né, que é, como a gente já falou aqui várias vezes aqui no canal, um broncodilatador para cavalos, é muito utilizado dentro do meio do fisiculturismo por ser um termogênico potente, né?
Ele teve uma gradação de dose muito rápida, né? E o que é um negócio totalmente sem necessidade, mas enfim, né? Ele estava sendo acompanhado por um nutricionista, né? Então. E também estava usando T3, né? Tava usando também hormônio da tireoide. A partir. Cara, é um negócio complicado, né? Então, assim, ele estava usando uma combinação aqui. Talvez a dose semanal provavelmente não era tão grande, ele diz só em ml, não diz em miligrama, porque não tem como saber a concentração do. Mas provavelmente aqui é anotado 250 por ml, aqui trembolona vai ser 100 a 200 por ml, Masteron 100 a 200 por ml, vai depender do que ele está utilizando, às vezes até 75, enfim, depende também do tipo de trembolona. Então, a dose em gramas, não, em miligrama para grama, não estava tão alto, né? Porque isso aqui é semanal, né? Ah, não, segunda, quarta. É 3 vezes na semana. Não era uma dose tão chibatosa, era uma dose relativamente competitiva, né? Mas assim, pro físico dele, né? Não era uma coisa que ele provavelmente iria ser uma coisa que precisaria tanto. Mas, enfim, não vamos criticar, não. Agora, clenbuterol tá numa dose relativamente alta, né? E tá usando também hormônio da tireoide, né? Tá usando. Rapaz, é triste, né? É triste. A dose aqui. É uma dose também super chibatosa, mas tá usando T3 e T4, né? Enfim, é uma coisa que a gente fica triste porque acontece com muita frequência, né? Então, assim, não, o cara tá utilizando isso daqui, ele tem um coach. Ele deveria ter pelo menos um médico para avaliar a saúde dele. Porque se acontece um colateral nutricionista que vai manejar, o nutricionista não consegue fazer uma prescrição lista no medicamento, não tem também um conhecimento técnico para isso. E assim, se o cara estuda só essa parte aqui de esteroide. Não, cara, é interessante que o cara seja médico para ele entender o que tá por trás de uma prescrição, cara. Às vezes o cara pode estudar só aquele assunto de forma isolada ali, mas se ele não tem uma base do que é um conhecimento técnico médico e um conhecimento global de saúde, né, do indivíduo ali, do ponto de vista médico, né, clínico, ele não vai conseguir fazer uma condução num caso, né? Então, é complicado, tá? É complicado. E aí, né, outra coisa que trouxe aqui um questionamento foi que a esposa percebeu o problema, né? Esse aqui foi um WhatsApp, a princípio, da esposa com ele, né? Sua saúde não está nada bem, sua respiração não tá legal, seu xixi não tá normal, olha isso, mas tá todo ferrado. Seu sono não está bom e seus rins não estão conseguindo aguentar a pressão. Se não for por mim ou por você, faça pelo nosso filho e vá ao médico. Olha aqui, olha aqui. O rapaz, isso aqui é uma coisa muito comum, né? A esposa, a família vê que o cara tá mal e o cara não consegue ver que tá mal, cara. E muitas vezes o cara não consegue perceber nem um pouco que tá mal. Ele acha que tá tudo bem, que tá ótimo, e não tá, cara. A família olha e vê que tá com um problema ali. E aí, geralmente, quando o cara vai procurar o médico é porque a esposa obrigou, porque a esposa, não sei o quê. Mas, cara, o cara tem que ter noção, cara. Eu não tô pedindo pra não competir ou abandonar o que tá fazendo, não. Só cuidar antes que piore. Pelo que eu sei, ele também não era atleta profissional, viu, gente? Ele vivia de outra coisa. Bom dia, estou ciente de tudo e está sendo passado passo a passo ao... Isso aqui eu acho que é nutricionista. Esse é o preço para subir um campeonato. Será? Se para subir um campeonato amador, esse aqui deve ser o preço? Até porque assim, não, pra mim é o preço, porque eu não tenho uma genética muito desenvolvida. Cara, será que vale a pena isso? Por exemplo, eu tinha a pretensão de competir. Eu sei que não tenho genética nenhuma pra isso, mas eu tinha a pretensão de competir em amador e assim, eu decidi desistir desse sonho porque, enfim, né, não ia ganhar nada com isso, além da realização pessoal, e eu boto minha saúde como prioridade, né? Então, assim, parei totalmente esteroide, não pretendo voltar. E assim, competir é uma coisa que não dá pra fazer, né, natural, pelo menos com minha genética, assim, dá pra tentar, mas esse é um negócio ridículo, né, no meu caso aqui. Tem gente que tem genética foda, compete natural e fica bacana, mas, cara, enfim, e toda a reação de cada medicamento que estou tomando, né? Então, assim, ele não foi pro médico, ele foi passar pro nutricionista, isso é informação, e ele acha que tá tudo bem, tudo isso é reação do medicamento que ele tá tomando, né? Então, assim, a respiração não tá bem, xixi não tá bem, o sono não tá bom, os rins não estão aguentando a pressão, não sei o que significa isso aqui na concepção dela, mas, enfim, cara, é triste porque isso aqui acontece com muita frequência, cara. Então, é uma coisa até que eu peço pra você refletir, né? Você tá buscando o cuidado de saúde quando você tá utilizando esteroide? Você tá ouvindo as pessoas que estão ao seu redor e, olha, quando você usa esteroide anabolizante e você tá ferrando tua saúde, você não tá fazendo uma coisa que tá ferrando só você tá ferrando tua família inteira, cara. Então, assim, se você tem uma esposa, ela vai lidar com o marido doente no futuro, ela vai lidar com os efeitos colaterais também, vocês estão em conjunto ali, né? Vocês se uniram pra ser uma só carne, cara. Você tá
com teus filhos também. Se você ficar acamado, ficar todo ferrado. Ah, mas a ideia da pessoa é assim, eu vou usar o esteroide, aí de 90 anos eu vou morrer com 80. Bicho, isso é uma burrice, cara. Não é assim não, cara. É tu chegar com os teus 50 anos e poder ter um infarto. É tu chegar com os teus 45 anos e ver que tá com insuficiência cardíaca severa e vai ter que tratar pro resto da vida. Se não tratar, a progressão é só piorar e tu vai ficar acamado, cara. É tu ter uma trombose dessa daí, do nada, e acabar falecendo. Pode ser que aconteça e não acontecer nada, e você ter só alguns agravos pequenos, pode acontecer, cara. Mas pode ser que não aconteça. Então, assim, é uma roleta russa, meu amigo. É uma roleta russa. E as pessoas querem viver na falsa ilusão de que tá tudo bem. De que, mas o ruim é fumar e beber. Pô, só tem duas opções na vida, né? Ou é fumar e beber ou é usar esteroide. Não tem nada a ver, pô. É só não fazer nenhuma dessas duas coisas. Fumar e beber, todo mundo já sabe que faz mal. Mas usar esteroide, parece que as pessoas querem, né? Fazer uma relativização. Ah, mas eu não uso tanto. Isso acontece com quem exagera demais. Não é não, cara. Não é não. Acontece com qualquer pessoa, bicho. O cara mais azarado pode se ferrar todo usando um durateston por semana. Pode acontecer? Pode. É uma coisa que acontece com tanta frequência? Talvez não seja, bicho. Talvez não seja. O que eu percebo de mais agravo quando o cara usa uma durateston por semana, acompanhando ele, é principalmente ver o agravo, o quê? Não é cardiograma com estranho, é mais insuficiência cardíaca, é um problema mais crônico. Mas essas coisas agudas, às vezes acontecem. Às vezes acontecem. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado. Principalmente porque muitas das vezes o cara não tem uma condição de saúde prévia que ele tem certeza que tá tudo bem, né? Então, às vezes o cara já tem um problema que ele não sabe e aí ele começa a usar esteroide sem saber, né? Às vezes o cara já é hipertenso, às vezes o cara já tem um hematócrito alto, às vezes o cara já tem algum problema vascular. Pô, tem que ver, né? Então, assim, de acordo com a família, né? Ele tava em preparação para a competição. A família relata que ele era previamente saudável, mas isso aqui é um relato familiar, não tem nenhum exame para comprovar, tá bom, gente? Então, assim, provavelmente é um cara saudável, mas a gente não tem nenhuma investigação completa da saúde dele ou exames para garantir que ele tenha saúde. Provavelmente ele não fez, né? Provavelmente ele não fez, ele não tinha acompanhamento médico. Enfim, começou com inchaço nas pernas e tratou com o nutricionista. Pô, ele começou com inchaço nas pernas. Então, assim, provavelmente o que é que ele teve? Ele teve uma trombose venosa profunda, né? Ele teve uma trombose ali em membros inferiores, inchou, né? Deve estar sentindo dor. E aí esse trombo, né, foi pro pulmão, né? Então, assim, ele teve um tromboembolismo pulmonar, tá? Por quê? Porque justamente ele não fez um tratamento adequado, né? Ele deixou acontecer, cara. Então, assim, esse tipo de coisa aqui, você tem que procurar um atendimento médico urgentemente, né? Você vai ficar achando, não, eu vou procurar aqui meu nutricionista. Porra, cara. Cara, desculpa que às vezes eu me estresso, mas, cara, é uma coisa que é tão comum que eu começo a ver como uma coisa normal de acontecer, mas não é, cara, não era pra ser assim. E aí ele teve, provavelmente, um tromboembolismo pulmonar, né? Tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar. Ele tem um trombo aqui na perna, né? Formação de um coágulo sanguíneo, tá? Isso daqui pode causar sintomas mais leves, ou às vezes a pessoa nem perceber tanto, mas assim, pode causar o quê? Um inchaço e uma dor, que são os principais sintomas, mas aí isso aqui pode migrar e obstruir, por exemplo, né, a parte vascular dos pulmões, né? Isso daqui, dependendo da área que o pulmão for agredido, vai causar uma consequência maior ou menor, né? Então a pessoa pode ficar, né, dispneica, pode ficar com falta de ar, com uma dor aqui no peito, pode ficar com taque cardíaca e assim, eventualmente pode falecer, porque isso aqui é uma coisa potencialmente fatal, né? E o que é que eu sempre falo aqui pra vocês? Tromboembolismo pulmonar é uma coisa que acontece sempre? Não, não é uma coisa que acontece com muita frequência, não, mas trombose venosa profunda acontece com relativa frequência no usuário de esteroide, principalmente que deixa o hematócrito alto, que não faz as coisas direitinho. E assim, às vezes o cara tem uma trombose, nem percebe, deixa passar, enfim, não vai pro pulmão. Mas quando vai, pô, aí é caso severo, né? Aí é caso severo, tá? É caso severo. E aí o que é a relação dos esteroides com trombose, né? A gente pode ter um aumento da viscosidade do sangue, principalmente por quê? Porque a gente tem um aumento dos glóbulos vermelhos, né? Então o sangue vai ficar mais viscoso, porque ele vai ficar mais sólido, tá? Isso daí a gente pode ver na questão do hematócrito, então assim, um sangue que vai ficar mais sólido, consequentemente ele vai ficar mais viscoso, tudo bem? Tudo bem. E aí a gente pode acompanhar com o hematócrito. O hematócrito, por exemplo, acima de 54 já é um alerta pra gente, né? Acima de 56 já tá um negócio complicado, mas a gente vê a gente com um hematócrito de 60, cara. E sustenta isso daí por um tempo.
né? Pode ser que não aconteça nada, pode ser, mas pode ser que tenha uma trombose, cara. E aí, ferrou, né? E aí, ferrou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E assim, ele tava em processo de desidratação, provavelmente que ele ia competir. E quando a gente desidrata, a gente reduz a porção líquida do sangue. Então a gente torna um sangue que já tá viscoso, mais viscoso ainda. Aumenta a chance de ter um evento de trombose, né? Então a gente pode aumentar a chance de trombose nesse paciente que está fazendo desidratação. E aí, assim, né, às vezes a pessoa, é por causa que ele usou clenbuterol, é por causa que ele usou não sei o quê. Cara, tentar tirar a culpa do esteroide é sacanagem, né, cara? A gente não tem como garantir que foi isso que aconteceu exatamente nesse contexto, foi trombose, venose. Provavelmente foi, tá? Mas a gente não pode tirar a culpa do esteroide, não. A gente não pode dizer que foi ele 100% o culpado, foi isso. Mas sempre tem. As pessoas esquecem que tá usando diurético. Pô, não é assim não, cara. O esteroide também tem uma grande parcela aqui de culpa. Se for uma trombose, né? Então, assim, a gente tem um aumento da viscosidade, um diurético, uma desidratação pode influenciar sim, né? Ele pode ter ficado muito tempo parado, sei lá, ele foi fazer uma viagem de avião, sei lá, uma viagem, ficou muito tempo parado. Isso pode ter influenciado? Pode. Eu não sei se ele fez uma viagem, por exemplo, para competir, enfim, né? Isso aí poderia ter influenciado também. A gente tem um próprio estado de hipercoagulabilidade, dependendo do tipo de esteroide que está sendo utilizado, assim, é uma coisa que depende do estudo clínico para avaliar, então, assim, a gente pode ter uma influência na questão da agregação plaquetária, em alguns fatores de coagulação, mas onde a gente vê principalmente efeitos de esteroides na questão da trombose é no aumento do hematócrito. Mas a gente também tem uma lesão vascular, os vasos lesados podem aumentar a chance de ter um acúmulo de coágulos, né? Então, assim, um vaso que está lesado, a gente tem lesão do vaso, a gente tem um sangue mais viscoso, né? E a gente tem todo um contexto, então, para esse indivíduo ter uma trombose, e aí ele tem uma trombose geralmente venosa profunda, né? Que é o mais comum ali. E aí ele começa a ter o quê? Começa a ter alguns sintomas, como inchaço e dor nos membros inferiores. E aí o que ele faz? Ele não procura atendimento de urgência. E aí esse trombo pode vir, subir e ali parar nos pulmões, obstruir vasos e causar um evento mais grave, potencialmente fatal, tá? Então a gente tem essa plausibilidade sim, né? A gente tem como estabelecer e dizer que foi isso? Não, por quê? A gente não tem nada muito concreto dizendo que foi isso aqui exatamente que aconteceu. Mas sim, isso aqui acontece com muita frequência, gente. Principalmente essa questão da trombose venosa profunda. É mais frequente do que você imagina. Porque se você não acompanha os esteroides anabolizantes, você às vezes não vê, né? Aí, inclusive, também, por exemplo, a insuficiência cardíaca é uma coisa que eu vejo constantemente, mas às vezes as pessoas não veem justamente porque não faz exame, não acompanha, não vê. Às vezes a pessoa só quer ver, o cara ali na academia, estando bem, parecendo bem, ele tá parecendo bem, né? Entre ele parecer bem e estar bem, existe um grande intervalo, tem uma ponte entre parecer bem e estar bem, tá? Tudo bem. E é claro, né, se você quiser aprender mais sobre esteroide anabolizante, principalmente se você é um médico que quer tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética, ciência e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Se você quiser um e-book completo, mais de 200 páginas, sobre perfil de esteroide anabolizante, efeitos colaterais, como tratar colateral, ciclo TPC, TRT, tudo, cara. Mais de 200 páginas, acessível a todo mundo, desbravando o universo anabólico. E se você quiser um material, né, de curso, né, direcionado sobre tudo o que acontece com o teu organismo ao usar esteroide anabolizante, os principais cuidados, até para conseguir escolher um bom profissional para cuidar da sua saúde, né, te convido a conhecer meu curso Cuidando Anabólico, vai estar tudo na descrição. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um endpoint de aspectos práticos, né? Na prática, não temos resposta definitiva do que aconteceu, tá? A gente tem especulações, bem? Mas é plausível a correlação com o esteroide. Não podemos tirar a culpa do esteroide, tá? Mas a gente também não pode dizer que foi eles isoladamente. Tudo bem? Às vezes, por exemplo, ele tem uma trombofilia, né? Às vezes o cara já tinha um contexto de ter uma trombofilia. Às vezes ele tem uma tendência muito grande a aumentar o hematócrito, porque ele tem algum outro problema de saúde, ele tem alguma alteração em alguma estrutura. Cara, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Ele pode... E o que acontece muitas vezes, né? O indivíduo já tem um problema prévio, o esteroide muitas vezes ele exacerba aquele problema. Por isso que muitas vezes a gente não consegue estabelecer algumas causalidades quando a gente vê desfecho clínico em usuário de esteroide anabolizante, porque além de ele estar usando outras coisas além do esteroide anabolizante, a gente também não tem como é que ele era antes do uso de esteroide, tá? Então a gente às vezes não consegue estabelecer uma causalidade, a gente estabelece uma associação, tá? Outra coisa, nossa família também paga o preço das nossas escolhas, então assim, ele deixa uma mulher, né, filho também. Então, a família está pagando o preço das suas escolhas, né? Então, você precisa pensar muito bem se você ama sua esposa, se você ama seus filhos, se você ama as pessoas que estão perto de você, até seus pais. Se você quer ser uma pessoa longeva, você tem que repensar muito bem, principalmente cuidar da sua saúde, cara. Fazer exame, acompanhar. Se existe um ponto ali mostrando que está muito grave, talvez seja interessante separar, repensar, ajustar a dose, né? Então, às vezes, por exemplo, ele
ele viu aí que ele teve uma trombose venosa profunda, né? Ele não deveria continuar tentando competir, né? Ele vai fazer o tratamento disso daí, né? Mas ele preferiu postergar, né? Acontece. Enfim, né? Acompanhamento médico é indispensável, mesmo que o médico não seja o prescrito todo o esteroide, ele precisa ter um acompanhamento médico, cara. Não vai colocar nas mãos do nutricionista, de coach, de treinador, né? O nutricionista tem que prescrever dieta, o coach, enfim, né? E o treinador tem que prescrever o treino, né? Se você ficar querendo que uma pessoa faça tudo, a pessoa vai fazer tudo mal feito, né? Então, é interessante que cada um faça a sua parte. Tá? Competir não é pra todo mundo, cara. Uma coisa é você competir, às vezes, só pra uma realização pessoal, uma coisa assim, mas querer viver de competição, e é isso que eu digo pra muita gente, né? Às vezes a pessoa tem o sonho de ser atleta, ganhar dinheiro com esporte. Cara, muitas vezes você vai gastar uma grana, vai ganhar, se ganhar, um troféu, e aí? Né? Isso vai servir pra quê? Né? Então a gente tem que ter essa noção. Uma coisa é o cara que tem uma genética muito boa, tem potencial, do mesmo jeito no futebol, cara. O cara gostar de jogar futebol é totalmente diferente do cara ser um Cristiano Ronaldo ou um Messi, né? Então, assim, não é uma coisa que é do dia pra noite, que é simples e que vai gastar pouca saúde e dinheiro, né? Então, até assim, se você é um atleta profissional, pra você ganhar algum dinheiro, você não vai depender de ganhar competição, você vai depender de patrocínio e tal, então você vai ter que aprender a conversar, vai ter que aprender a entender o que é que o público precisa, entender a vender alguma coisa, então... Cara, é complicado, né? E é importante se preocupar com trombose durante o uso de esteroide anabolizante, principalmente acompanhando o quê? Acompanhando principalmente o hematócrito. Tudo bem, gente? Então é isso, gente. A gente falou aqui bastante de trombose, mas você precisa também saber algumas coisas sobre esteroide e coração, porque a gente tem onde se encontra o maior prejuízo de esteroides é no coração, né? A gente falou de trombose, uma das coisas que pode acontecer, mas as outras coisas podem acontecer. Deixei um vídeo completo aqui pra você, te espero lá e um grande abraço.